A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Clarice Lispector. Ela foi uma escritora e jornalista de origem judia naturalizada brasileira. Uma das escritoras mais destacadas da terceira fase do modernismo brasileiro, a chamada Geração de 45, e reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Ela escreveu romances, contos, crônicas, literatura infantil. Seu último romance, escrito em vida, A Hora da Estrela, se tornou um longa-metragem. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Aya Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, em uma aldeia da Ucrânia, que na época pertencia à Rússia. Foi a terceira filha do comerciante Pinkos e de Mania Lispector. O casal já tinha duas outras filhas, Leia, de 9 anos, e Tânia, de 5. Seus pais eram judeus e, após 3 anos da Revolução Bolchevique de 1917, desanimados com sucessivas guerras internas e a constante perseguição aos judeus que gerava fome e miséria, decidiram emigrar para a América. Na longa viagem, enfrentaram assaltos e epidemias. Sua mãe requeria cuidados porque sofria de uma paralisia progressiva. Chegaram ao Brasil em 1922 e foram para Maceió, Alagoas, onde morava Zina, irmã de Mania, e seu marido e primo José Rabin, que era um comerciante próspero na cidade. Foi ele, inclusive, que enviou a carta de chamada, viabilizando o ingresso de Pinkos, Mania e as filhas no Brasil. À exceção de Tânia, todos, por iniciativa de seu pai, mudaram de nome. Aya, que significa vida ou Clara, passou a chamar-se Clarice. Sua mãe, Mania, passou a chamar-se Marieta. E sua irmã, Leia, Elisa. Em 1925, a família mudou-se para a cidade do Recife, onde Clarice passou sua infância. A doença de Marieta agravou-se, o que fez com que Elisa, a filha mais velha, acumulasse as funções de cuidar da mãe, da casa e das irmãs menores. Clarice aprendeu a ler e escrever muito nova. Desde pequena, estudou vários idiomas: português, francês, hebraico, ídish e inglês. E teve aulas de piano. Na escola, adorava escrever poemas. A família vivia de forma modesta. As meninas almoçavam, às vezes, um suco de laranja aguado e um pedaço de pão. Mas Clarice lembra da infância como um período muito bom, em que roubava flores e pitangas e seu pai as levava logo cedo para tomar banho de mar em Olinda. Em 1929, quando Clarice estava com 9 anos, sua mãe faleceu aos 41 anos. Em 1931, ela foi aprovada no exame do tradicional ginásio pernambucano, onde ingressou com sua irmã Tânia e sua prima Berta. Em 1937, mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. 2 anos depois, ingressou na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começou a dedicar-se também à sua grande paixão, a literatura. Aos 19 anos, publicou seu primeiro conto, Triunfo, no Seminário Pan. A narrativa traz temas que foram recorrentes na ficção de Clarice: as dificuldades do relacionamento amoroso, relatadas a partir das sensações de uma mulher que, abandonada pelo marido, em sua solidão, descobre sua força interior. Seu pai faleceu em 1941, aos 55 anos, em decorrência de uma cirurgia na vesícula mal sucedida. As 3 irmãs passaram a morar juntas, na casa de Tânia, que na época já era casada.
Clarice passou a trabalhar como redatora e repórter da Agência Nacional. Começava aí sua carreira paralela, o jornalismo. Na redação, conheceu o escritor Lúcio Cardoso, por quem se apaixonou. Mas Lúcio era homossexual e eles se tornaram grandes amigos. Enquanto cursava direito, Clarice continuava publicando na imprensa textos jornalísticos e literários e ainda colaborava com a revista dos estudantes da faculdade. Ao mesmo tempo que fazia faculdade, onde era assídua frequentadora da biblioteca, Clarice fez cursos de antropologia e psicologia, ambos na Casa do Estudante do Brasil. Estreou na literatura em 1942, com o romance Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência e teve calorosa acolhida da crítica. Apesar de convencida que não exerceria a profissão, estudou com afinco e se formou em Direito em 1943. Nesse mesmo ano, começou a namorar seu colega de faculdade, Mauri Gurgel Valente. Ganhou seu primeiro registro profissional como redatora do jornal A Noite, cujo quadro integrava desde fevereiro com um salário de R$800. No ano seguinte, a reforma monetária instituiu o cruzeiro como moeda. Casou-se com Mauri Gurgel Valente, que se tornou diplomata. Devido à profissão do marido, Clarice viveu em muitos países como Inglaterra, Suíça, Itália e Estados Unidos. Mantinha contato com a família e amigos no Brasil, que lhe deram a notícia que ela tinha ganho o prêmio Graça Aranha, com Perto do Coração Selvagem, considerado o melhor romance de 1943. Como estava vivendo fora do Brasil, Clarice agradeceu a premiação por telegrama. Mauri foi designado para servir como vice-cônsul em Nápoles, na Itália, onde Clarice trabalhou como voluntária de assistente de enfermagem no Hospital da Força Expedicionária Brasileira, dando assistência aos brasileiros feridos na Segunda Guerra Mundial. Recebeu um ofício assinado pelo médico da Força Expedicionária Brasileira, agradecendo os serviços prestados. Viajou pela Itália, foi para Florença, Veneza, Roma. Em um passeio por Nápoles, se encantou com um cachorro vira-lata e comprou-o, batizando-o de Dilermando. Era muito querido por Clarice, que lamentou em carta para sua irmã Tânia quando ele adoeceu de forma incurável. Os amigos Manuel Bandeira, Lúcio Cardoso, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos lhe enviavam notícias da vida política, social e intelectual do Brasil. No Brasil, Clarice publicou O Lustre e começou a escrever A Cidade Sitiada. Grávida de seu primeiro filho, Clarice trabalhava para pôr um ponto final no seu terceiro romance, que lhe custara os últimos 3 anos, tendo sido copiado pela autora mais de 20 vezes. Método que ela usava para elaborar um livro. Aumentou também a produção de contos. Escreveu Mistério em São Cristóvão, O Crime do Professor de Matemática e Os Laços de Família, que recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros. Em 1949, na Suíça, nasceu seu primeiro filho, Pedro, que mais tarde foi diagnosticado com esquizofrenia. Clarice se dividia entre os cuidados com o bebê e continuava a escrever contos, como Começo de uma Fortuna, Uma Galinha e Amor. Quando a convivência com o lugar já estava agradável, era hora de partir. Mauri integrou a delegação brasileira na Conferência Geral de Comércio e Tarifas em Torquay, na Inglaterra, o qual contava com 23 países contratantes do GATT, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Na Inglaterra, Clarice passava o tempo entre os cuidados com o filho e as dificuldades em encontrar babá.
Também conheceu Londres, onde frequentou cinemas e teatros. No ano seguinte, sofreu um aborto espontâneo e foi internada. Ao voltar a si, viu seu amigo João Cabral de Melo Neto ao seu lado no hospital. Ele era vice-cônsul do Brasil na capital inglesa. Em 1953, nasceu seu segundo filho, Paulo, em Washington, que logo recebeu a visita da tia Tânia, que foi aos Estados Unidos conhecer o novo sobrinho. Clarice e Maury convidaram o escritor Érico Veríssimo e sua esposa Mafalda para serem os padrinhos de Pedro e Paulo, com a condição única de continuarem a gostar deles. O ano termina com uma ótima notícia. Perto do Coração Selvagem seria traduzido para o francês. Pela primeira vez, uma obra sua aparecia em outro idioma. A pedido do filho Paulo, Clarice escreveu uma história sobre o coelho dos meninos que escapou da gaiola. Essa narrativa foi escrita em inglês para que a babá pudesse lê-la para o caçula. E anos mais tarde se transformou em seu primeiro livro infantil, intitulado O Mistério do Coelho Pensante. Em 1968, o livro foi premiado como o melhor livro infantil do ano anterior, com a Ordem do Calunga. Por carta, Clarice contou às suas irmãs que as coisas não iam bem entre ela e Maury. O casamento passava por uma crise e ela não estava feliz com o tipo de vida que estava levando. Os compromissos diplomáticos a cansavam antes mesmo de terem começado. Em 1959, iniciou as negociações com a editora Agir para publicar os 18 contos que produziu nos anos anteriores. Em junho, a crise conjugal se agravou e Clarice separou-se de Maury e regressou com os 2 filhos ao Brasil. Ficaram por um mês na casa de Tânia. Maury tentou uma reconciliação por carta, mas não aconteceu. Iniciou-se um longo processo de separação conjugal. Apesar de Maury enviar mensalmente $500 à família, colocando-se à disposição para aumentar a quantia se fosse insuficiente, Clarice escrevia uma coluna no Correio da Manhã, intitulada Correio Feminino, sob o pseudônimo de Ellen Palmer, para completar seus rendimentos. Nessa época, a escritora naturalizou-se brasileira e dizia-se pernambucana. A editora Senhor publicou seus contos A Imitação da Rosa e O Búfalo. Em julho de 61, A Maçã no Escuro foi lançada com uma sessão de autógrafos na abertura do 2º Festival do Escritor Brasileiro em Copacabana, atraindo um grande público. Tom Jobim, que era um compositor já conhecido, apadrinhava o estante da autora. As vendas foram bem, apesar do preço ser considerado alto para a época, 9 cruzeiros e 90 centavos. O livro foi reeditado e recebeu o prêmio do melhor livro do ano em 1962. Em julho de 1962, Clarice viajou com os filhos para a Polônia para visitar seu ex-marido. Maury ainda nutria a esperança de uma reconciliação, mas não aconteceu. Durante a viagem, Clarice recebeu um convite para visitar a União Soviética e entrar em contato com suas origens, mas recusou, afirmando que de lá saíra no colo, recém-nascida, e não poria mais os pés naquele chão. Em 1963, Clarice foi a Austin, nos Estados Unidos, aceitando o convite para proferir uma conferência sobre o tema Literatura de Vanguarda no Brasil, realizado na Universidade do Texas. Lá conheceu Gregory Rabassa, que anos depois traduziu para o inglês A Maçã no Escuro. Em 1964, publicou A Paixão segundo GH, um dos seus textos mais densos. A oficialização do seu desquite saiu em junho, com a divisão dos bens do casal, e Clarice pôde comprar um apartamento para morar com seus filhos.
Em 1965, é encenado no Rio de Janeiro o primeiro espetáculo teatral baseado nos textos de Clarice Lispector. Uma seleta de textos de Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo GH e A Legião Estrangeira. Tinha no elenco José Wilker, Glauci Rocha e Dirce Migliaccio. Na madrugada de 14 de setembro, aconteceu um grave acidente. Clarice adormeceu com o cigarro aceso, provocando um incêndio em seu apartamento, que foi descoberto por uma vizinha, que viu do outro lado da rua a fumaça. O quarto ficou completamente destruído e Clarice sofreu graves queimaduras pelo corpo. Passou 3 dias entre a vida e a morte e 2 meses hospitalizada na clínica Pio XII. A mão direita foi a parte mais afetada, sofrendo queimadura de 3º grau. E se não fosse por intervenção de suas irmãs pedindo que esperassem mais um dia, os médicos a teriam amputado. Em lugar disso, Clarice recebeu enxerto de pele do seu abdômen, seguido por uma longa fisioterapia para recuperar os movimentos, que, no entanto, ficaram comprometidos, dificultando a sua escrita. O tratamento foi feito na ABBR, Associação Brasileira Beneficente de Recuperação, onde Clarice encontrou seu grande amigo Lúcio Cardoso, que ali combatia as sequelas de vários derrames. Apesar da boa recuperação e das cirurgias bem-sucedidas, ficaram cicatrizes profundas na perna e na mão direita, e Clarice caiu em estado depressivo. Em 1967, contratou os serviços da enfermeira Cileia March. Apesar de abalada emocionalmente, aceitou o convite de Alberto Dines para escrever uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Mas Alberto Dines foi demitido do Jornal do Brasil, no que chegou a ser visto como onda antissemita, envolvendo a administração do periódico. Com o episódio, encerrou-se também a participação de Clarice, sem direito a indenizações por não ser considerada funcionária. O Jornal do Brasil a dispensou oficialmente por carta, acompanhada de um envelope com suas crônicas. A partir daí, para complementar seus rendimentos, Clarice aumentou sua atividade como tradutora e dessa forma intensificou seu contato com o público, a ponto de conquistar certa popularidade. Frequentemente dava autógrafo para os leitores, com os quais também trocava cartas e conversava, na rua e ao telefone. Passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro, um órgão do Ministério da Educação e Cultura, que selecionava as obras a serem editadas. De maio de 68 a 69, publicou na extinta revista Manchete uma seção intitulada Diálogos Possíveis com Clarice, na qual entrevistava personalidades do mundo político e artístico. Em 28 de março de 1968, a morte do estudante secundarista Edson Luiz, alvejado pela polícia militar no restaurante universitário, apelidado de Calabouço no Rio, causou violenta reação popular e a luta contra o regime militar, implantado em março de 1964, se intensificou. Em 21 de junho, na chamada Sexta-feira Sangrenta, agentes do DOPS e soldados da Polícia Federal mataram 4 pessoas, feriram 58 e cerca de 1.000 foram presas. À noite, um grupo de militantes resolveu ir ao governador para exigir dele uma tomada de posição. Escolheram como porta-voz o psicanalista Hélio Pellegrino, que foi convencido, entre outros, pelo poeta Ferreira Goulart a aceitar o encargo. Clarice participou da passeata carioca contra a ditadura, que tinha entre os manifestantes cerca de 300 intelectuais e artistas, como
Oscar Niemeyer, Ziraldo, Glauci Rocha e Milton Nascimento. 4 dias depois, a escritora voltou a sair na passeata dos 100 mil. Em setembro de 68, Lúcio Cardoso faleceu vítima de um novo derrame cerebral. Poucos dias depois, no dia 30, Clarice perdeu outro amigo, Sérgio Porto, nome verdadeiro de Stanislau Ponte Preta, que sucumbiu por problemas cardíacos após sofrer uma tentativa de envenenamento durante um show teatral. Para enfrentar melhor as sequelas do incêndio e a doença do filho Pedro, Clarice passou a fazer psicanálise com Jacó Davi Azulay. Sua obra ganhou maior público nos meios universitários e Clarice foi convidada a fazer palestra na Universidade Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Paixão Segundo GH foi reeditado pela editora Sabiá, que Fernando Sabino e Rubem Braga haviam aberto no ano anterior, e que também lançou seu segundo livro infantil, A Mulher que Matou os Peixes. Essa história se baseia novamente em um fato que aconteceu no âmbito familiar. Paulo, que viajaria por um mês, a encarregou de alimentar seus peixinhos vermelhos. Mas, durante 3 dias, ela esqueceu e os peixinhos morreram. Paulo partiu para os Estados Unidos para ficar 1 ano em um programa de intercâmbio cultural. Pedro, em tratamento psiquiátrico, foi internado durante o mês de junho. Clarice sofreu um novo acidente. Seu cão Ulisses mordeu seu rosto e foi preciso recorrer à cirurgia plástica, que foi feita pelo seu amigo Ivo Pitangui, que cuidou também dos reparos na sua mão, dando continuidade ao tratamento iniciado após o incêndio. Ao voltar dos Estados Unidos, Paulo foi morar sozinho e vinha sempre almoçar com a mãe. Pedro foi morar com o pai em Montevidéu, que era embaixador do Brasil no Uruguai. Depois que os filhos deixaram a casa, Clarice viveu em companhia de suas 2 leais auxiliares, a enfermeira Cileia March e a cozinheira Geni. Publicou seu 3º livro infantil, A Vida Íntima de Laura, pela editora José Olímpio, detentora dos direitos de sua obra publicada até 1971. Após 3 anos de elaboração, em 1973, publicou Água Viva pela Arte Nova, que lançou também A Imitação da Rosa, antologia com 15 contos. Antologia é uma coleção de trabalhos agrupados por tema, autoria ou período. Em 1975, Clarice foi convidada para o 1º Congresso Mundial de Bruxaria, realizado em Bogotá, e viajou para a Colômbia com sua amiga Olga Borelli. No dia da apresentação de sua fala sobre a magia, que havia preparado para introduzir a leitura de O Ovo e a Galinha, sentiu-se mal e teve que pedir que alguém lesse o conto por ela. Por ter sempre problemas com direitos autorais, contratou a agência literária da espanhola Carmen Barcells para cuidar dos seus negócios. Clarice dedicava-se à pintura como passatempo e, no total, produziu 18 quadros em técnica mista, sendo 15 em óleo sobre madeira, dos quais 2 em frente e verso e outro em vermelho intenso, que deu de presente a Altran Dourado. Tanto como escritora, seus quadros buscam fugir do figurativo rumo à abstração. Em 1976, na cerimônia de casamento do seu filho Paulo com Liana Kaufmann, no Rio de Janeiro, Clarice ficou feliz ao saber por uma tia que sua mãe escrevia poemas e tinha um diário. Acompanhada da amiga Olga Borelli, viajou para Buenos Aires, Argentina, onde participou da 2ª Exposição Internacional do Autor ao Leitor. Autografou seus livros traduzidos para o espanhol
e foi muito homenageada e acabou se sentindo como uma estrela de cinema. Ao voltar da viagem, recebeu um prêmio pelo conjunto de sua obra, oferecido pela Fundação Cultural do Distrito Federal, no valor de 70 mil cruzeiros, entregue no Palácio do Buriti, em Brasília. Começou a tomar nota para um novo romance, Um Sopro de Vida, e 2 contos, A Bela e a Fera e Ferida Grande Demais. No final do ano, Clarice foi internada no hospital por uso constante de tranquilizantes para dormir. Em fevereiro de 77, compareceu aos estúdios da TV Cultura, em São Paulo, onde foi entrevistada pelo jornalista Júlio Lerner para o programa Panorama Especial. No final da entrevista, Clarice solicitou ao jornalista que sua entrevista só fosse transmitida após a sua morte. No mesmo mês, passou a publicar crônicas semanais no jornal Última Hora. Escreveu o lindo livro A Hora da Estrela, onde conta a história de Macabea, uma moça do interior que busca sobreviver na cidade grande. Em 1975, A Hora da Estrela tornou-se um longa-metragem, com Fernanda Montenegro no elenco. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Susana Amaral, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília e deu à atriz Marcélia Cartacho, que fez o papel principal de Macabea, o troféu Urso de Prata, em Berlim, em 1986. Escreveu também outro livro infantil, sob o título Quase de Verdade, adaptando lendas brasileiras, por encomenda da fábrica de brinquedos Estrela, e produziu outras 12 histórias infantis para o calendário de 1978. Em outubro, sofreu com uma súbita obstrução intestinal e foi internada na Casa de Saúde São Sebastião no Catete. Passou por uma cirurgia, onde os médicos detectaram que Clarice estava com câncer no ovário em estágio avançado. Em novembro, foi transferida para o Hospital da Lagoa, que, apesar de ser público, lhe garantiu um quarto individual. Todo o tratamento aplicado a Clarice foi de cunho paliativo, porque nem químio nem radioterapia adiantavam mais no estágio avançado de sua doença, e os amigos e familiares se revezavam para lhe fazer companhia. Clarice Lispector faleceu no mês seguinte, no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário de 57 anos. Uma sexta-feira, e em observância às leis judaicas quanto ao Sabat, que não se pode sepultar aos sábados, dia do descanso do judaísmo, seu enterro foi no dia 11, domingo, no cemitério israelita do Caju. Ela não gostava de dizer a sua idade. Em respeito a isso, seus familiares colocaram em seu epitáfio apenas a data do seu falecimento. Dia 28 de dezembro, às 20h30, a TV Cultura levou ao ar a entrevista de Clarice Lispector. Esse se tornou o único registro audiovisual da autora. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, no YouTube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!